Bom dia, boa tarde, boa noite, viajantes! Hoje eu tô aqui para falar sobre um destino dos sonhos de muitos de vocês, que é o Japão. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para ir para o Japão e também falar do roteiro que eu fiz, que foi um roteiro básico, que eu acho que funciona super bem e cheio de atividades legais. Então, vem comigo, bora pro Japão! Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Lu por aí, tô dando um rolê louco pelo mundo já faz mais de um ano. Tem o blog luporaí.com.br, que lá você encontra roteiros completos, dicas completas de viagem, e o blog tá super completinho, tem um monte de destino que você nem imagina aí. Então dá uma olhadinha lá e me segue no Instagram também. E de quebra, segue o canal do YouTube do Let's Mundo, que lá a gente está mostrando, eu e o Jean, toda a nossa viagem ao redor do mundo. Então, sem mais delongas, vamos para o Japão. E eu vou começar já o vídeo com uma notícia boa, porque recentemente os brasileiros foram isentados de visto para visitar o Japão e a gente pode permanecer lá por até 90 dias sem visto. 90 dias é bastante coisa, dá para conhecer muita coisa do Japão. E até falando sobre imigração, a gente não precisa de visto, mas é sempre importante você se atentar e levar alguns documentos, porque a imigração pode pedir, que são eles: o comprovante de hospedagem, para onde você vai ficar hospedado, e também a passagem de volta. Muitas vezes a imigração já pede a tua passagem de saída do país, não necessariamente de volta para o Brasil, mas uma passagem mostrando que você vai sair do país antes de 90 dias. No meu caso, não pediram. Na verdade, a imigração não pediu absolutamente nada, mas é sempre bom vocês terem, porque isso pode ser pedido. Também queria passar para vocês algumas informações básicas que valem não só para sua viagem para o Japão, como para qualquer outro lugar do mundo que você vá. Primeiro, o seguro viagem. O Japão não é um país que exige seguro viagem na entrada, mas, gente, não viajem sem seguro viagem para lugar nenhum, porque isso pode acabar com a sua viagem, com o seu financeiro e pode dar uma dor de cabeça desgraçada. Então, viagem sempre com seguro viagem, ainda mais para o Japão, que é um país extremamente caro. Se você precisar de qualquer emergência médica, você vai gastar muito dinheiro. Então, não vejam isso como um gasto, e sim como um investimento. Eu sempre uso e recomendo o seguro viagem da Real Seguro Viagem. E se você já quiser começar economizando na sua viagem no Japão, usa o cupom por aí e já contrata o seu seguro viagem, faz a sua cotação. Mas por favor, independente de onde você for, independente do seguro que você use, viaje sempre segurado. Outra questão é o chip de internet. Eu viajo o tempo todo, durante mais desse um ano de viagem, eu tô viajando com chip internacional, porque não tem coisa melhor do que você já chegar conectado num lugar sem ter que se preocupar, ir atrás de chip de internet, número local, como é que faz, você já chega já conseguindo pesquisar tudo que você precisa. Eu uso o chip da O Meu Chip. Se vocês quiserem, também tem cupom de desconto, que é o Lu por aí, mas é uma comodidade, é uma praticidade. Então, se alguém quiser, tá aí, cupom Lu por aí no meu chip. E também uma dúvida que muitas pessoas têm, me perguntam é: como que eu faço para levar dinheiro durante toda a viagem? Eu uso um cartão internacional, eu optei pelo cartão da Nomad. Nesse cartão você pode usar ele no mundo todo, porque automaticamente quando você usa, ele já identifica a moeda do local onde você está. É assim que eu levo dinheiro e é assim que eu recomendo. Se vocês ainda não têm uma conta na Nomad e querem abrir, eu vou deixar ali o link na descrição.
E se você colocar o cupom LU por aí, você pode ter $20 de cashback na primeira remessa. Então aí, ó, vários benefícios para vocês. Então agora vamos começar com o roteiro. Vamos lá. Eu cheguei no Japão partindo de uma viagem da Coreia do Sul, que foi maravilhosa, e eu cheguei por Osaka. Osaka é uma cidade conhecida no Japão por ser uma cidade muito cosmopolita. O Japão tem aquela fama de ser um país mais certinho, né, mais caretinha, e Osaka já é o inverso de tudo isso. Então você chega em Osaka, você já começa a ver aquele pessoal com cabelo colorido, com roupa diferente, mas é uma vibe muito legal. Você vê um Japão assim que não é aquele que passa na nossa cabeça, né, do Japão todo certinho. É uma cidade vibrante, é uma cidade que tem muita vida, à noite ela fica toda iluminada. Então assim, eu recomendo muito Osaka porque eu gostei demais. E gente, desculpa, tem gente que fala Osaka, tem gente que fala Osa, desculpa se eu estiver falando errado, mas é assim. E algumas dicas de Osaka. Primeiro, quando eu fui pro Japão, me falaram assim, a hospedagem lá é extremamente cara. E você paga caro por ficar num lugar assim, olha, muito pequenininho, porque tudo no Japão é muito minúsculo. Já fui preparada para isso e tive uma surpresa enorme, porque a gente conseguiu uma hospedagem super bem localizada, barata. A hospedagem, vou até confirmar aqui o valor, eu tô com uma cola. A hospedagem foi R$285 a diária. Gente, eu vou falar os valores que eu paguei quando eu fui, que foi em junho. É claro que dependendo da época do ano, dependendo, enfim, né, isso vai mudar. Foi R$285 a diária. E quarto, mas ele também tinha máquina de lavar, tinha até uma pequena cozinha. Então foi assim, uma surpresa pra gente, um valor bom pro Japão, num quarto que era super confortável e muito mais amplo do que eu imaginei que fosse. Ó, a gente entra, já tem esse corredorzinho que dá pro quarto, aqui é o banheiro. Aqui tem máquina de lavar. Aqui, olha só o banheiro, que bom. Gente, o banheiro super espaçoso. Espelho. Aqui também outro espelho, tem secador de cabelo. E aqui a patente é tecnológica. E tem uma cozinhazinha e é toda equipada. Micro-ondas, negocinho de água. E aqui é o tamanho do quarto. Uma mesinha. Um quarto grandão, olha, com 2 camas, TV daquelas com internet, YouTube e tudo mais. E aqui ainda tem uma sacadinha. É bem pertinho do fervo, andando rapidinho, ali pra trás já chega numa região bem legal. Foi um achado mesmo. Osaka, como em qualquer lugar que eu vá, eu sempre recomendo. Aproveita, caminha pela cidade, explora os lugares. Lá é muito legal e tem muito lugar para ser explorado. Outra coisa é explorar os mercados da cidade. Lá é cheio de mercados. Tem um que eu vou até deixar o nome aqui porque eu não lembro de cabeça. Gente, eu tô naquelas improvisos de viagem, então assim, vocês vão ver uns personagens passando por aqui de vez em quando. Prove as comidas de ruas deles, porque isso é muito legal e faz muito parte da culinária. Lá, quem gosta de frutos do mar, de sushi, é o paraíso. Inclusive, uma das coisas que vocês devem colocar aí na listinha quem gosta, né, é experimentar o atum deles. Porque lá no Japão tem um atum que é o mais famoso do mundo, que ele tem uma porcentagem de gordura, que isso, que aquilo, enfim, é barato? Não. Já vou avisando até de cara que o Japão não é um lugar barato, comida no Japão não é barata, enfim, mas Japão, né, meus amores? É uma região maluca que tem, à noite fica extremamente iluminada, é muita informação para a cabeça. Então assim, olha, vai no final da tarde, que é onde fica mais legal. Lá tem uma placa que todo mundo tira foto, que é um lugar turístico bem famoso, que é de um carinha que tá fazendo assim, ó, tipo chegando numa corrida. Na verdade, não tem, eu fui pesquisar e não tem nada de muito importante aquilo lá. É só porque era um painel bem antigo, uma empresa alimentícia ali do Japão.
Ou seja, não é nada muito importante, mas já que vocês estão no Japão, não custa, vai lá e tira uma foto, porque ó, é famosão aquele lugar. Então, enfim, explorem Dotonbori, cheio de lugar para comer, cheio de restaurantes, cheio de lojinhas de entretenimento e cheio de gente maluca por lá. Então, coloquem aí na listinha Dotonbori. A gente tirou um tempo para explorar templos lá, inclusive a gente conheceu um cemitério que tinham estátuas de Buda feito com cinzas das pessoas falecidas. Então, pra gente é algo muito diferente da nossa realidade. E viajar é isso, é conhecer coisas diferentes e culturas diferentes. Agora, uma coisa que eu fiz, que eu recomendo pra vocês, que eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz no Japão e talvez na viagem, que é aquela coisa assim que vai ficar na minha mente pro resto da vida e vai virar história pra contar pros netos, não, porque eu não vou ter filhos, né? Mas enfim, pra contar pra eternidade vá em uma luta de sumô. Osaka é muito famosa pelo sumô, Japão como um todo, mas principalmente lá. E lá você tem a oportunidade de visitar e de ver de perto uma luta de sumô. Então o que aconteceu? Eu acabei indo 2 dias. No primeiro dia eu fiz um workshop de sumô, que nada mais é do que você vai lá, você conhece os lutadores de sumô, tem uma apresentação de como que é a luta, o que eles comem, quais são as regras, quais são as curiosidades, e a gente é convidado depois a fazer alguns exercícios que eles fazem. Ou seja, é um treinamento para virar um lutador de sumô. Tá, posso ter exagerado um pouco, né? Também é incluído nesse ingresso uma comida que diz que é a comida dos lutadores de sumô, a comida preferida deles, que é uma comida chamada chanko. Gente, é tipo uma sopinha cheia de verdura. Eu não sei como é que eles vão ganhar peso nem energia para lutar comendo aquilo, mas enfim, né? Falaram, tá falado. Mas o mais legal não foi nesse dia, e no outro dia eu resolvi voltar pro Sumo Show. No primeiro dia eu fiz workshop de sumô e no segundo dia eu fui para ver o Sumo Show, que aí realmente é para assistir uma luta de sumô. O mais legal foi que eles perguntam quem quer participar e ter a chance de ser sorteado para lutar com um dos lutadores profissionais de sumô. É óbvio que eu fui, né? Torcendo para ser sorteada e eu fui sorteada, gente. Meu Deus, não, eu fiquei muito feliz. Aí você vai lá, você coloca uma roupinha de sumô que imita a roupinha, aquela tanguinha deles, e você pode escolher um dos lutadores para desafiar. Quem que eu escolhi? Eu escolhi o maior, eu escolhi o grandão lá. Enfim, a luta foi muito legal, foi muito acirrada, eu não ganhei por pouco. E eu vou deixar pra vocês. Ready, fight, let's go! Luciano! E eu vou dizer, gente, essa foi uma coisa assim que eu saí de lá falando assim, cara, zerei a vida. Eu lutei sumô com um lutador profissional, zerei o Japão. Gente, se vocês estiverem lá, por favor, façam isso. Informações do sumô, não achei barato, foi cerca de 100 dólares por pessoa, assim, fazendo por cima.
Eu peguei a experiência no Get Your Guide. Gente, o Get Your Guide é um site que vocês entram e lá tem tudo quanto é tour, experiência, tudo que vocês precisarem do mundo todo. Então, tanto para pesquisar quanto para reservar os meus passeios, eu reservo todos por lá. Então, eu vou deixar o linkzinho aqui, quem quiser, já direto o link do Sumo, entra aqui ou entra aqui para pesquisar outros lugares do mundo, mas é muito legal e eu indico muito. Eu peguei a experiência pelo Get Your Guide, não foi muito barato, mas valeu muito a pena porque vai ficar pro resto da vida na minha memória. Vamos falar um pouquinho de alimentação, rapidinho. Vai lá nos mercados, lá tem o atum super famoso, quem gosta, experimente. Outra coisa muito legal para experimentar no Japão é o sushi de esteira. O restaurante é todo automatizado, você vai pegando aqui os pratos que vão passando. Para você ter uma ideia, 100 ienes é uns R$4. Então, geralmente, quando vem duas porçõezinhas, né, duas pecinhas, ele custa 130. Ou a gente pode pedir aqui também o que a gente quiser e aí ele vem na esteirinha de cima direto pra gente. Já pediu ali, ó. Prove também o cheesecake mais famoso do Japão, que fica ali em Osaka. É um cheesecake que é bem gostosinho. Eu acho que ele é um pouco superestimado, mas vale a pena, eu achei bem gostosinho. Ele custa R$40 o cheesecake. Provem o saquê, não deixem de provar saquê. E quando você prova o saquê, eles colocam o copinho e um pirizinho embaixo. Então a tradição é eles encherem o saquê, o copinho, até derramar no pires. E uma dica econômica, não só para essa cidade como para todo o Japão, é vá aos mercados à noite. Não digo mercado de rua, mercado mesmo, um supermercado. Porque lá no Japão eles não podem vender comida pronta de um dia para o outro. Então geralmente tem aquelas bandejinhas ou com sushi ou com marmitinha mesmo. E quando chega a noite, quanto mais tarde chega, mais eles vão etiquetando e colocando um desconto. Aí às vezes você chega, dependendo do horário, tem lá 40%. É uma dica muito legal para economizar um pouco, porque a alimentação lá não é muito barata. Esquecendo de dizer para vocês sobre transportes. A melhor maneira de vocês se locomoverem no Japão, em qualquer cidade, é com o metrô. É fácil de usar. Você vai ali no Google Maps, você coloca o ponto onde você tá e para onde você quer chegar, ele já vai dar a linha certinha, se precisa de baldeação, se não precisa. Então não tem muito erro. Você consegue comprar os tickets na maquininha. E para quem já quiser ter uma ideia de como que é ou quem vai para lá, eu vou deixar um videozinho aqui que eu tinha feito de um tutorialzinho comprando ali o bilhete para vocês já terem uma ideia. Mas o metrô de lá não tem muito erro não tem muito segredo. Tutorial para quem vem para o Japão conseguir comprar o ticket do metrô na maquininha, que é super fácil. Olha só, você pode colocar aqui no Maps, ele já vai dar a cor da linha que você precisa pegar e a estação que você tem que descer. Aí você vai aqui na maquininha e escolhe inglês, ticket. E aí você vai pelo nome da estação. A estação que a gente tem aqui é a Inari. Então, Inari Station. E ele já vai dar o preço que você tem que pagar. Aqui é 200, que dá uns R$8. Aí a gente coloca ali a moedinha, 200. E ele vai sair o ticket aonde? Cadê meu ticket? Aqui, ó, super moderno, um papelzinho. É bem facinho, só usar o Google Maps e a maquininha. Agora vamos para a próxima cidade. A segunda cidade que a gente escolheu no nosso roteiro foi Kyoto. E a distância entre Osaka e Kyoto é bem curta. Então você pode pegar um trem, comprar o bilhete na estação ali na hora e ir para a próxima cidade, que eu acho que dá 1h e pouco mais ou menos de distância. Eu não lembro direito quanto foi, mas foi baratinho, acho que é 30 e poucos reais, você tá em Kyoto. Kyoto já é uma cidade bem diferente de Osaka.
É uma cidade um pouco mais tranquila, é uma cidade que é conhecida por ser a cidade dos templos. E eu me surpreendi muito com Kyoto, porque eu imaginava Kyoto uma cidade pequenininha, tranquila, né, cheia de templos. Tem tudo isso, tem esse lado, mas ela também tem um lado super moderno, super cidadezona mesmo, sabe? Com shopping, avenidonas e prédios. É uma cidade que realmente me encantou e que eu achei muito, muito bonita. E novamente, eu não sei se a gente tem muita sorte nessa viagem, mas a hospedagem que a gente pegou foi sensacional. Ela custou R$185 a diária, o que é muito barato para o Japão. E foi um quarto super confortável, localizado, que na parte de baixo do hotel era muito legal porque tinha uma cozinha que a gente podia usar com utensílios, com forninho, micro-ondas, tudo mais. Aí tinha um lugar que a gente podia fazer as nossas refeições. E no segundo andar do hotel tinha máquina de lavar que a gente podia usar. Gente, quem tá viajando há mais tempo precisa lavar roupa. Isso é maravilhoso, ainda mais em lugares caros como o Japão. Então eu vou deixar também o link da hospedagem, porque foi maravilhoso, a gente gostou muito e foi muito barato, ainda mais pensando em termos de Japão. Explorar vários templos. Então, como são vários, já dá uma olhadinha assim em todos os templos que tem e vê o que mais tem a ver com você, o que você vai gostar mais, porque realmente tem muito templo na cidade, mas não deixem de ir nesse templo, que é um templo mais no alto, mais na montanha, que eu vou deixar o nome aqui, vou deixar um pouquinho dele para vocês verem. Tem um mercado em Kyoto, que é o mercado Nishiki, que é um mercado que já está aberto há muito tempo, um mercado bem antigo, que tem que ser visitado. Lá, como todos os outros mercados, o rolê vai ser comer, provar as comidas diferentes, ver o que tem de diferente, os espetinhos deles. Eles vendem espetinho de pepino, gente, caro pra caramba. Então, coloque na lista aí o mercado Nishiki. Também, ali por perto, tem uma região que é próxima de um rio, que é cheia de restaurantes, cheia de bares, cheia de lugares para você explorar, lugares para tirar foto, que é muito, muito bonita. Então, quando vocês forem no mercado, já podem combinar com o rolê ali em volta do rio. Uma coisa legal para quem quer economizar e para quem quer curtir um pouco da vibezinha é ir numa lojinha de conveniência, compra lá sua bebida, alguma coisinha para comer, leva para a beira do rio e come lá. Muita gente faz isso, inclusive nós. Kyoto tem uma região que é chamada de Distrito de Gion, que é conhecido como a região das geishas. Lá, quando vocês forem, vocês vão perceber uma arquitetura muito mais tradicional. Aquelas casinhas bem tradicionais, bem com carinha de Japão antigo, e é muito bonitinho o lugar. Lá vocês vão perceber que tem muitas meninas que ficam vestidas com aqueles kimonos bem tradicionais, penteado, maquiagem e tudo mais, que elas fazem isso para tirar foto, e você também pode fazer. Inclusive lá no distrito de Gion, que eu fiz, acho que a experiência mais legal ali de Kyoto, que foi participar da cerimônia do chá. A cerimônia do chá é uma cerimônia muito importante para os japoneses. Eles fazem isso quando eles recebem pessoas importantes na casa deles, eles fazem em datas que são muito importantes. Então não é só preparar um chá, é toda uma cerimônia. É quase como se fosse para eles um ritual de meditação, sabe? Tem todo um ritual de ferver a água, e tem uns barulhinhos que eles fazem, limpar a louça, tem as louças específicas. Então é algo mágico, algo bem diferente do que a gente está acostumado.
E eu acho muito legal de fazer. E o mais legal de tudo da cerimônia do chá é que eu fiz a cerimônia do chá com o adicional do kimono. Ou seja, eu e o Jean, a gente se vestiu a caráter. E olha, pode parecer besteira, pode parecer só uma roupa, mas foi tão legal. Quando eu coloquei aquela roupinha de japonesa e me olhei no espelho, ai gente, eu fiquei realizada. Também essa experiência eu peguei lá no site do Get Your Guide, que é o mesmo que eu peguei com a luta de sumô. Vou deixar aqui o linkzinho, o QR Code, enfim, para quem quiser. E achei que foi algo lindo assim, e que a gente tem a possibilidade de conhecer um pouquinho mais da cultura deles, da cultura tradicional do Japão. Falando um pouquinho de Kyoto, né? Kyoto parece uma cidade que para um pouquinho no tempo. Os ônibus de lá são no estilo meio retrô, os táxis de lá também são todos num estilo mais retrô. Então você olha, não tem nada daquela coisa do Japão moderno, né? Que a gente conhece, nossa, você vai ser atendido por robô, isso, aquilo. Kyoto não tem nada disso. E, inclusive, falando dos ônibus, acho interessante colocar aqui que lá eu acabei andando bastante de ônibus. E para andar nos ônibus é muito fácil, no próprio Google Maps já vai te dar a rota, já vai te dar o ônibus que você precisa pegar e você pode pagar o ônibus com dinheiro. De Kyoto, uma super opção de fazer num dia é fazer uma day trip para Nara. Nara é uma cidade que fica ali pertinho de Kyoto. Então assim, gente, é só pegar um metrô rapidinho, vocês já estão em Nara. Eu acho que dá, sei lá, uma horinha e pouco. Custa aproximadamente uns R$60, mais ou menos, dependendo da linha que vocês peguem. Mas Nara tem que estar na lista de vocês, porque é uma cidade única. E eu vou dizer que não é só uma cidade única no Japão, é uma cidade única no mundo. Porque Nara é uma cidade cheia de servos pela rua, cheia de viadinhos. Então você chega lá, os viadinhos estão atravessando a rua, estão no parque, estão em todos os lugares. Eles são muito fofos e eles são super acostumados com a presença humana. E essa cidade, ela tem tantos servos assim, porque eles consideram os servos, lá tem a região taoísta, enfim, então tem toda uma lenda, e eles consideram os servos como mensageiros, né, de Deus, enfim, e como algo sagrado, um animal sagrado para eles. Então, por onde você vai ver servos. E o mais legal de tudo é você comprar a bolachinha para dar para eles comerem. Já vou avisando, tem muitas regras para lidar com os bichinhos, e isso eu acho muito legal. Você não pode alimentar eles com qualquer coisa, tem que ser a bolachinha específica. E essa bolachinha vende em tudo quanto é canto, não deem nada diferente para eles comerem, porque essa bolachinha ela é feita especialmente para alimentação, para a dieta dos bichinhos. Então assim, só deem essa bolachinha, não escondam a bolachinha, não finjam que vai dar comida e não deem, não toquem nos filhotinhos. Então essas são algumas regrinhas, porque apesar deles serem bichinhos muito bonitinhos e muito acostumados com a presença humana, apesar disso, eles também têm um instinto animal deles, e se você fizer algo que eles não gostam, né, pode ser que eles tentem te atacar e pode acabar machucando. Essa bolachinha custa R$8, ela vem um tantinho, e aí quando eles veem que você tá com a bolachinha, eles já vão vir atrás de você pedindo. E muitas vezes eles pedem de uma maneira educada, eles param na sua frente, eles fazem assim, ó. É o cumprimento japonês, né, que eles fazem, os servos fazem também. Na minha vez, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu peguei a bolachinha, todos vieram atrás de mim, eu me desesperei, entreguei a bolachinha para todos ali, ó, de uma vez só. Mas foi muito, muito divertido. Então assim, olha, lá em Nara vocês podem passar o dia observando os servos, dando risada deles com os turistas. Lá tem parques lindos, tem uma rua também que é bem legal, cheia de restaurantes, cheia de comércio, e é tudo ali bem pertinho no centrinho. E também
Nara tem um templo que é incrivelmente lindo, que tem que estar na sua visita. Inclusive, eu passei por um lugar, eu vou deixar aqui, tem um lugar dentro do templo que é um buraquinho assim, olha, numa madeira, que eles dizem que é o tamanho do buraco da narina do Buda gigante que tem esculpido lá. Raciocinaram isso? E quem passa por esse buraco vai ter sorte na próxima vida, vai ter prosperidade, enfim. Sou muito supersticiosa? Não. Mas por que arriscar, né? Passei. E a minha dica é, vai de manhãzinha e passa o dia lá, porque vai ser um dia super agradável. Depois de Kyoto, o próximo e último destino nosso foi Tóquio. E aqui vai uma dica de ouro para quem quer economizar. Tem passagem de Kyoto para Tóquio de trem-bala e assim, é bem caro, sabe? É bem caro. O trecho acho que, sei lá, custa praticamente R$1.000, alguma coisa assim. O que eu descobri? Tem um ônibus noturno que sai de Kyoto e vai para Tóquio por apenas R$98. Adivinha como é que nós fomos para Tóquio? De ônibus noturno, óbvio. Porque o ônibus noturno, além de você pagar muito mais barato, você ainda economiza uma diária de hotel. Então, se você quiser economizar e se estiver disposto também, porque não é tão confortável assim, eu acho que vale muito a pena, porque a diferença de valor assim é gritante e a economia vai ser muito alta. O ônibus a gente comprou no site da Want2Go, que também, assim como eu uso o Get Your Guide para tours, para passeios, eu sempre uso o site da Want2Go para deslocamentos, porque lá você coloca onde você tá, para onde você quer ir, e ele dá várias opções, dá a opção de trem, de ônibus, de avião, de balsa, de barco, e aí você compra direto com eles e nunca tive problema, sempre dá certo. Tóquio é a cidade mais cara do Japão. Então, assim, na hospedagem dessa vez não teve para onde correr. A gente viu que tem uma região muito legal para se hospedar lá em Tóquio, que chama Asakusa. E a gente escolheu um Airbnbzinho que a gente ficou perto dessa região, mas era bem numa região assim, nada turística e bem residencial. O valor que a gente pagou lá, deixa eu até ver aqui, foi R$313 a diária. Então assim, foi carinho, mas foi muito legal porque tinha quarto, aí tinha máquina de lavar, tinha uma cozinha pequena. Então assim, foi bem legal, mas realmente lá a hospedagem não teve muito para onde correr. E em Tóquio é aquela loucura de Tóquio, né? É sair para explorar a cidade e é não perder a noite de Tóquio, que é o melhor que tem. Não deixe de ir para a região de Shibuya, que é uma região muito legal. É lá onde fica aquele famoso cruzamento de Shibuya, que é o maior cruzamento do mundo. Não sei se é o maior, mas é o mais famoso. Confesso que eu achei que ele fosse bem maior, ele não é tão grande. E eu vou deixar uma dica aqui, vou até deixar um videozinho que eu fiz de onde você pode assistir esse cruzamento de camarote. Vai para Tóquio, que é uma vista privilegiada do cruzamento Shibuya, o mais famoso do mundo. Vem comigo que eu te ensino. Primeiro você vai avistar o Starbucks, que está bem de frente com o cruzamento. E é só olhar para cima que você já vai reconhecer o lugar certo. Para chegar lá é só pegar a entrada lateral e subir a escada rolante. E lá você vai ter essa vista super privilegiada. E aproveite para fazer todos os vídeos e fotos que você quiser rapidinho. Porque assim que o pessoal do Starbucks vê que você não está consumindo, eles vão pedir educadamente para você se retirar. Mas tudo bem, porque você já vai ter gravado tudo que você quiser. Então, já anota essa dica para quando for para Tóquio. É na região de Shibuya também, que está a estátua do Hachiko, que é aquele cachorro do filme Para Sempre ao Seu Lado, com o George Clooney. Quem não assistiu, assista, mas assista preparado, porque acho que foi o filme que eu mais chorei na minha vida, de verdade.
A história é de um cão que todos os dias ele esperava o dono dele na saída do trabalho e é perto ali do cruzamento de Shibuya. Só que, de repente, o dono dele morre de uma hora para outra e o cachorro, ele continuou lá, indo todos os dias durante mais de 10 anos esperar o dono. Então, a história é tão tocante que eles fizeram uma estátua do cachorro lá e tem fila o tempo todo para tirar foto com a estátua. Inclusive, eu fiquei na fila e tirei foto com o cachorrinho. Fora a região de Shibuya, que é muito legal e que é muito legal de vocês irem à noite, tem uma região que chama Shinjuku. Esse nome é estranho mesmo, mas é essa região. Eu achei até mais legal que Shibuya. Gente, é uma loucura, assim, você olha a luz para todos os lados. É uma região cheia de bares, cheia de restaurantes, cheia de lojas, toda iluminada, cheia de painéis. É uma região bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais louca mesmo, sabe? Como tem muitos bares lá, vocês vão ver o pessoal loucaço no meio da rua. Vocês vão ver uma fila de menininhas de sainha e tudo convidando o pessoal para ir tomar cerveja nos bares, para ir tomar drink. Cuidado com isso, porque eu já ouvi falar que é um golpe, que elas te chamam por um preço atrativo. Você vai, aí quando você vai sair do bar, você pede sua conta vem astronômica e não tem muito o que você fazer para quem você reclamar, porque enfim, é um golpezinho assim que diz que é comum ali naquela região do Japão, então cuidado. A região que a gente já vê um contraste bem grande, porque tem bastante pessoas de rua ali, tem mais lixo, enfim, é uma região louca, tem uma parte que é muito legal, mas também tem essa parte que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado de onde você vai, onde você se enfia. Vá à noite para aproveitar a noite de Shinjuku. Ali próximo da região que eu me hospedei, que é a região de Asakusa, tem um templo que é o templo mais visitado do Japão lá. Eu fui, a gente estava uma loucura de tão cheio. Pra falar bem a verdade, eu achei os templos de Kyoto muito mais bonitos do que esse, mas é interessante de visitar esse, que é o mais visitado de todo o Japão. E por volta dessa região é muito legal. Você pode fazer passeio com, como que chama? Rickshaw, que são os japoneses que eles ficam levando assim uns carrinhos com o pessoal para fazer todo o entorno. E é pelo entorno dessa região de Asakusa que eu dei de cara com um bar brasileiro. Gente, eu tava andando, de repente eu olhei assim uma camiseta do Brasil, metade do Brasil, metade do Japão. Eu falei, ué, que é isso? É um bar brasileiro. E tinha uns meninos que são do Japão, moraram no Brasil, voltaram pro Japão e aí abriram esse bar. O nome dele é Tensai, o nome do bar. E ele vende caipirinha com velho barreiro, vende vinho sangue de boi, vende coxinha, vende pastel, pão de queijo. Então é muito legal de ir para matar um pouco da saudadezinha da comida do Brasil e do climinha do Brasil, porque lá você chega, tá tocando pagode, enfim, é um bar bem pequenininho, fica em Asakusa, é algo bem diferente, né? Um bar brasileiro dentro do Japão, então vale a pena visitar. O que eu acho muito legal, que eu vi, mas eu não fiz, e que há possibilidade de fazer, é andar de kart pelas ruas de Tóquio, que eles chamam do Mario Kart. Eles são alucinados pelo Mario, eu acho que o Mario deve ser ali de Tóquio. Às vezes você tá ali, de repente você vê aquele monte de kartzinho passando e eles passam iluminados e tem a opção de você dirigir o kart todo fantasiado, então é muito legal. Essa experiência eu sei que tem no Get Your Guide também, quem quiser eu vou deixar aqui para facilitar e parece ser muito divertido, pena que eu não fiz. Hoje a gente vai fazer aquele passeio do Monte Fuji e a gente já tá aqui no ônibus, fomos super pontuais e daqui até o primeiro ponto vai ser 2h30, o total vão ser 10 horas de tour e ele passa nos 5 principais pontos pra gente ver o Monte Fuji. Eu não sei exatamente como que é, mas tem ponto de parada de passeio que é em parque, em lago, enfim, acho que vai ser legal. Peguei no Get Your Guide a experiência, foi um preço super bom, vou até deixar o linkzinho aqui e vamos lá.
dica que eu queria dar para quem for para o Japão é sempre ande com dinheiro. Muitos lugares lá não aceitam cartão, então você sempre tem que ter dinheiro. E lá também não tem Wi-Fi na maioria dos lugares, Wi-Fi liberado, sabe? Tipo, na praça, nos shoppings, supermercado, é muito difícil ter Wi-Fi. Então lá eu acho muito legal ir com um chip de internet. Gente, eu acho que é isso do meu roteiro, das principais informações. Eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, passar um pouquinho dessa vibezinha do Japão. O Japão é um lugar que realmente vale a pena ser visitado. Minha opinião agora, né, Lu super sincera, atacando, vocês sabem que eu sempre vou vir com essa parte da minha opinião e da minha sinceridade. Eu achava, pelo que todo mundo fala, que o Japão fosse um lugar muito mais tecnológico, muito mais moderno. Eu fiz até um vídeo, se vocês forem ali procurar, eu fiz um vídeo falando sobre isso. E eu não achei muito isso. Eu acho que o Japão ele é muito mais tradicional do que moderno. Mas não deixa de ser um lugar incrível para ser visitado. Mas não vai com aquela ideia de que onde você vai entrar você vai ser atendido por robô, coisas assim. Porque não, o Japão ele tem muito mais do tradicional, o que eu acho muito bonito. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre viagem, sobre o Japão, pode me mandar uma mensagem aqui nos comentários, eu vou responder com o maior carinho. E já sabem, né? Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Envie esse vídeo para quem tá querendo ir pro Japão. Envie esse vídeo para quem você quer que te leve pro Japão, né? Dá aquela ideia de roteiro e te vejo pelo mundo.